com os irmãos hoje acerca da fé. E eu quero trazer alguns fundamentos, né? Nós estamos falando essa é a 8ª ministração, são 2 meses já, falando sobre metanoia, sobre a mudança de mente. E você já sabe que é isso que nos é agora proposto, depois que nós fomos salvos, né? A mudança de mente, ela é a consequência daqueles que foram salvos, né? Você foi salvo no Espírito, o Espírito de Deus habita dentro de você. Agora você é um com Deus, você é filho de Deus, você é justificado, amém? E agora então eu e você precisamos de ter essa mente renovada. E a nossa mente então, ela de maneira processual vai sendo renovada. As circunstâncias, situações, elas são oportunidades para que a mente seja renovada, porque os nossos conceitos anteriores, lá da velha criação, do velho homem, eles são naturais, eles são terrenos. A nossa mente ela é uma mente de pecado, de pecador. Embora você não seja mais pecador, mas a sua mente ela funciona ainda, né, debaixo de condenação e acusação. E a palavra de Deus nos diz, o apóstolo Paulo diz, Romanos 12, que a nossa mente é renovada pela palavra de Deus. À medida que a palavra de Deus vai sendo liberada sobre nós e nós vamos tendo revelação, a nossa mente vai sendo renovada, ela vai se tornando nova. E aí, a partir disso, nós vamos pensando como Deus pensa, ok? Esse é o nosso objetivo, é isso que Deus quer fazer conosco. Não somente ter a vida de Deus dentro de nós, mas agora que essa vida se torne o nosso cotidiano, você possa aplicar isso diariamente. Porque o Evangelho não é uma religião, é uma realidade, entende? A vida com Deus é uma realidade, é um estilo de vida. O Evangelho não é sobre você frequentar uma reunião, não é sobre você fazer algum tipo de coisa, não. O Evangelho é o estilo de vida. O Evangelho é você agora ter a revelação, a clareza, a aplicação daquilo que Deus fez em Cristo Jesus, em todas as áreas de sua vida. Muitas pessoas elas têm de fato um encontro com o amor de Deus, mas elas não conseguem permanecer nesse amor. Por quê? Porque a mente não é renovada. Ok? Você foi livre, amém? Nós éramos escravos, ok? Nós fomos livres, agora a nossa mente precisa também ser livre, senão você vai ser livre, mas vai viver como escravo, entende? Você vai ser filho de Deus, mas vai viver como alguém que não é filho de Deus. E quando você vai acessando, né, como filho de Deus, a herança que já está liberada para você, você não deve conquistar a herança, ela já foi conquistada por Cristo no Calvário, mas nós devemos nos apropriar disso. Então isso fala de uma maneira de pensar, ok? E a fé também, existem conceitos errados de fé. Existem, né, a velha criação, a velha mentalidade, ela não vivia com base na fé. Antes de você crer em Cristo, você vivia com base no quê? Você vivia com base nas suas emoções. Então se você estava feliz, né? Nossa, você estava feliz, estava tudo certo, a sua vida financeira, o seu casamento, a sua saúde, estava tudo, né? Tudo cooperando, aí você tratava bem as pessoas, você estava de bem com a vida. Mas a partir de que tinha algum problema, você já mudava. Por quê? Porque você era guiado pelas suas emoções. Então o seu casamento, enquanto estava tudo certo, né? Quando estava tudo, né, ali dentro dos conformes, daquilo que você considerava, você tratava o marido bem, a esposa bem. Mas agora não, agora já não é mais assim. Isso não é como o Filho de Deus vive, isso é como aquele que não tem revelação do Evangelho de Deus. Então ele vive guiado pelas suas emoções. Aquele que vive guiado pelas suas emoções é quando ele está passando por dificuldade financeira, ele fica triste e abatido, porque é a emoção dele que define como que vai ser as coisas. Então antes que nós vivíamos assim, né, com base na emoção, com base naquilo que nós pensávamos, no conhecimento, na sabedoria natural humana, naquilo que você poderia fazer, é assim que você vivia antes. Então, se você pode fazer algo, então tá, ok, aí você crê. A fé é sempre uma sequência daquilo que você poderia fazer. E existe uma fé que ela é natural, existe uma fé que é do homem. E ela tem poder, mas não é o poder de Deus que flui através dessa fé, esse é o poder do homem. Lembra que nós falamos aqui que o homem por si só, ele tem uma força. O homem foi criado com força, o homem é forte, a alma do homem é forte. E a tentação é que essa alma agora ela seja independente de Deus. Por isso que agora o desafio, vamos dizer assim,
é eu e você vivermos sendo guiado pelo Espírito, dependendo de Deus, não olhando para as circunstâncias, mas olhando para o autor e consumador da nossa fé, não vivendo com base no nosso sentimento, mas vivendo com base na palavra de Deus, não vivendo com base nas notícias deste mundo, desta terra, mas vivendo com base na boa nova celestial sobre a sua vida. Ah, pastor, isso eu sei, ok, mas nós precisamos de ir para a prática, nós precisamos de aplicar isso lá no nosso dia a dia, nós precisamos de aplicar isso no nosso casamento, nós precisamos aplicar isso no nosso trabalho, porque senão eu e você seremos cristãos, mas somente de título, somente de aparência, mas no estilo de vida nós vamos ser igual a qualquer outra pessoa, entende? E não que nós sejamos melhores, nós não somos melhores que ninguém, tudo é a graça de Deus, é o que o apóstolo Paulo diz, eu sou o que sou pela graça. Pastor, mas existem muitos desafios, sim. Esses desafios, eles não são para parar você, esses desafios são oportunidade para você viver um novo estilo de vida. Pastor, mas eu errei, eu falei mesmo crendo em Cristo. Ok, isso é uma oportunidade para a graça de Deus ser revelada, porque antes você vivia com base naquilo que você poderia fazer, entende? Então você vai entender que Deus, ou Ele permite, ou Ele promove, ou Ele provoca todas as coisas, para que você viva a realidade do céu aqui na terra. Então vai acontecer pessoas vão decepcionar você vai ficar chateado com pessoas, e até com irmãos, principalmente, né? Nossa, mas esse aí, ele é crente e faz isso, é da igreja, vai lá, levanta a mão e não me cumprimentou na rua. Ok, qual que é a sua capacidade de absorver isso? O mundo, como que é? O mundo vive com base na lei. Como é que é a lei? Né? Nós terminamos Levítico essa semana, a lei dizia o quê? Se a pessoa te der um murro na cara, num lado da tua face, vira para ela dar no outro. A lei é olho por olho e dente por dente. Se alguém falou mal de ti, fala mal dele também. Isso é o mundo, mas não é no reino dos céus assim. No mundo celestial não funciona assim. No estilo de vida celestial não é assim. Então, se alguém fez mal para você, o que o reino diz? Para você fazer o quê? Pagar o mal com bem. Uau. É lindo o discurso, mas e a prática? Pastor, é muito difícil. Não é difícil, é impossível. Por isso que nós vivemos pela fé. Se você for pelo sentimento, uma pessoa falou mal de você, o que você vai fazer? Você vai falar mal dela. Isso é o seu sentimento, é a sua resposta, né? Resposta imediata, é o automático. Falou mal, você vai falar mal também. Mordeu você morde também. Não é assim? Quem está pensando que é? Não é você, outras pessoas que não vieram, com certeza. Mas você é filho de Deus, você é amado, se você é justificado pela fé. Mas vamos lá começar em Romanos, capítulo 1, vamos ler juntos, versículo 16 e 17, que o apóstolo Paulo nos fala, acerca da fé. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé, o justo viverá pela fé. Então, fé não é um sentimento, fé não é algo natural. Existe a fé natural, a que você pode produzir. Então existe uma fé do homem, né? Se você decidir fazer algo, você vai fazer. Se você decidir que não vai fazer, você não vai fazer. Tem coisas que você, não depende de Deus. Você não depende, você vai lá e faz, né? Essa é uma vontade humana. Existe força. Você lá bater o pé, eu não vou. Você não vai. Quem é que mexe você? Pode amarrar uma corda no pé e puxar com guincho, não vai, não vou, diz que não vou e ponto. Isso é uma fé natural. Se você disser, eu vou fazer tal coisa, você vai lá e vai fazer, mesmo que você não consiga, mas você vai tentar fazer de qualquer jeito. Isso não é fé de Deus, não é esse estilo de vida do justo, não é essa maneira, entende? A fé não é algo natural. Não, pastor, eu tenho muita fé em Deus. Não, eu tenho muita fé em mim, sabe, que eu passei muita dificuldade na vida e todas elas eu passei. Você pode ter passado, mas nenhuma delas você entendeu ainda o que é fé. A fé não é algo natural, não é algo humano, não é um sentimento. A fé, ela é um estilo de vida, é a maneira que o justo vive, é a maneira que o Filho de Deus vive. Só uma maneira de relacionar com Deus, como? Pela fé.
Lembra Hebreus? Nós lemos Hebreus 11, diz o quê? Que a única maneira de agradar a Deus é pela fé. É você sendo boa pessoa, você fazendo tudo certo, você obedecendo, não falando palavrão, não fazendo isso, isso não agrada a Deus. A única maneira de agradar a Deus é pela fé. O apóstolo Paulo, em outro texto, ele diz o quê? Que tudo, olha só como é sério o aspecto da fé, tudo o que não procede de fé, ele considera como pecado. Tudo que não procede de fé é pecado. Então, até aquilo que você faz de bom, que não é pela fé, é pecado. Por isso que você vai perceber em Romanos que a pessoa que é boa, faz coisa certa, ela é considerada pecado diante da palavra de Deus. Por quê? Por que faz uma pessoa ser considerado pecador? É o que ela faz? Se uma pessoa faz tudo errado, ela é pecador, sim ou não? Não depende das obras da pessoa. Depende em que obra ela crê. Se ela crê em aquilo que Adão fez, ela é pecador. Então ela pode ser uma boa pessoa, ela pode fazer tudo certo, respeitar todo mundo, nossa, ter uma conduta perfeita. Mas se ela não creu em Cristo, diante da palavra de Deus, ela é considerada pecadora. É impactante isso, né? Arrebenta com a nossa justiça, né? Porque a gente acha que pecador é quem faz tudo errado. Não, se alguém está passando dificuldade aí, está passando dificuldade porque ele merece, porque ele fez tudo de errado. É a mesma maneira que você acha que não pode passar dificuldade porque você acha que faz certo. Não tem nada a ver com o que você faz. Não tem nada a ver com o que você deixa de fazer. Tem tudo a ver com aquilo que Ele fez. É sobre Cristo. Fé é sobre Cristo, não é o que você faz. E aí agora você pode viver confiado na fé, mas a fé é em você. Mas o justo, ele não vive pela fé natural, pela fé em si, ele vive pela fé em Cristo, ele crê em Cristo, ele crê que Cristo é o caminho, a verdade e a vida, ele crê que Cristo é o único, suficiente, necessário, ele crê que Cristo é o alfa, é o ômega, ele crê que Cristo é o autor, consumador da fé, ele crê que Cristo é a vida, ele crê que Cristo é o autor da vida, ele crê que Cristo é o cabeça de todo principado e potestade, ele crê unicamente em Cristo, acima de qualquer outra coisa. É essa fé que nós estamos falando. Essa fé, pastor, mas eu me esforço. De novo, não é algo natural. Eu vou mostrar para você que isso aqui é algo espiritual. Então esse estilo de vida é a maneira que nós vamos viver, e a fé é algo que vai sendo ativado dentro de nós. Se você ler lá as parábolas do reino, Mateus 13, e aí tem uma específica que é a primeira, que é a parábola do semeador, você vai ver que a semente é lançada sobre todos os terrenos, né? Mas diz que sobre 3 terrenos ela não frutifica, somente sobre um terreno. Um terreno que a semente é a palavra cai e ela gera fruto. E aqui está a dinâmica que acontece, né? A palavra é a semente, que ela é dado de graça. Nenhum terreno merece a semente, mas pela graça o Senhor libera. Mas agora, a semente só frutifica num terreno. E aí vamos lá, talvez você já frequenta a igreja há muitos anos, talvez você já foi em diversas reuniões, você foi em diversas igrejas, diversas coisas, talvez você já escutou a mesma mensagem do seu marido, você já escutou a mesma mensagem da sua esposa, mas você viu que nele gerou algo e você não gerou. Você já viu que uma pessoa recebeu a mesma palavra, a mesma semente, ela recebeu a mesma mensagem, e não gerou nada em você e gerou nela, ou gerou em você e não gerou em outra pessoa. E você fica questionando, mas só um pouquinho, tem alguma coisa de errar nessa igreja. É essa pregação, é esse pastor aí que está errado. É essa igreja que está errada, porque eu vou, não acontece nada comigo. Eu vou nessa igreja e não acontece nada. Você vai sair hoje com essa resposta no seu coração. Vamos lá para Efésios 2. Efésios 2, abre lá, versículo 8 e 9. Aleluia, esse texto é fantástico. Efésios, né? Efésios 2 é fantástico. O livro de Efésios é fantástico. A Bíblia é fantástica, aleluia. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Vamos ler juntos aqui, é importante nós acompanhar. Olha só o que o apóstolo diz: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé.
E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Volta no 8. Então olha só o que o texto está dizendo, versículo 8. Pela graça vocês são salvos, amém? Mediante a fé. O que salva é a fé ou é a graça? Misturou aí. É a fé que salva, mas o texto está dizendo que é a graça que salva. Portanto, pela graça e fé vocês são salvos, é assim? O texto está dizendo o quê? Porque pela graça vocês são salvos. O que salva então é a graça, mediante a fé. Pastor, mas daí eu fiquei confuso. A graça é que salva, ok? Mas somente pela fé que eu sou salvo, por essa graça. A graça salva, mas somente pela fé eu me aproprio dessa salvação. A graça, vou fazer uma ilustração, duas para você, você nunca mais vai esquecer. A graça e a fé, elas são Deus que dá. Mas para você entender bem, a graça é como se fosse o sol. O sol lá na rua é a graça, ok? Mas eu só consigo acessar o sol por aquela porta. Então a porta é a fé e o sol é a graça. Como que vai separar as duas? Não tem como. Mas o que me salva é a porta? O que me salva é o sol. Mas somente pela porta eu consigo chegar lá no sol. Amém? A graça, você vai gostar mais desse exemplo. A graça é o dinheiro na conta no banco, aleluia. Melhorou. Quem estava meio dormindo acordou aí agora. Glória. A graça é o dinheiro lá no banco. O que é a fé? A fé é o cartão que está no seu bolso. Se você pegar o cartão, você pode dizer que tem dinheiro, sim ou não? Sim e não. Não, porque o cartão não é o dinheiro, mas sim porque o cartão dá acesso ao dinheiro, amém? Então a salvação não é pela fé, a salvação é pela graça, mas eu acesso pela fé. Por que é importante você diferenciar isso? Porque senão, muitas pessoas, eu já notei, elas acham e tentam, enfim, de alguma maneira, enquadrar a fé sendo uma obra sua. Diante de Jesus, lembra que chega um pai do menino, aquele que está, um menino endemoniado aquele? Jesus diz, gente, precisa de fé. Mas não está falando para o homem, está falando para os discípulos. Aí ele diz assim, né? Se tu tem fé, se tu crê, tu tem fé para ele ser curado? Aí o pai diz, me ajuda na minha incredulidade. A fé pode se tornar uma acusação para você. Quantas vezes diante do desafio você diz, mas eu não tenho fé para isso. Mas eu não tenho fé para ser curado. Você está aqui, a ministração pegando, uma pessoa foi curada do seu lado, e nada aconteceu com você. Batismo do Espírito Santo, a pessoa foi batizada no seu lado, e você, tem algum problema errado comigo. 10 mil, minha direita, minha esquerda, eu não vou. A pessoa começa a prosperar, o negócio dela bombando, e você cada vez pior. O casamento dela é uma bênção, e o seu, né? E você acha que alguma coisa é errada com você. Não, mas é que eu não tenho fé. É que essa pessoa tem muita fé para isso. Você ouve as pessoas contando testemunho de graça e favor. Diz, não, mas também ela, 10 anos na igreja. Também ela ora, quantas vezes por dia? Faz jejum também, o pastor faz jejum, lava, ora e tal. E você acha que é isso. Então muitas pessoas, por não ter revelação do aspecto da fé, ela atribui a fé como uma obra humana. Então ela tenta fazer algo para ter fé. E aí a fé sai do espiritual, sai do sobrenatural e vai para a questão natural. Então você tenta se esforçar. Você vai fazer coisas, mas não pela fé. Você vai fazer coisas a partir de uma imposição. Você vai fazer coisas a partir de uma base que não é a palavra de Deus. Você vai fazer coisas a partir de uma base que é o que você está sentindo, o que você está pensando, o que alguém falou para você fazer. Só que o complicado disso é o quê? É que isso não leva você a uma experiência. Isso não leva você a uma realidade.
Você até pode forçar a fé para algumas coisas, mas você não vai conseguir permanecer vivendo essa dinâmica, porque ninguém consegue sustentar isso. Pastor, mas aí eu já não entendia muito de fé, agora... Olha o que o texto diz. O texto diz, bota lá no 8 de novo. Efésios 2 e 8. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Aqui ficou claro? Graça e fé? Amém? Aleluia. Só que ele continua dizendo, isso não vem de vocês, é um dom de Deus. O que não vem de nós? A graça? Mas a graça e a fé não vem de nós. Paulo está dizendo, a graça não vem de vocês, ela é dom de Deus, mas a fé também não vem de nós, é dom de Deus também. Por quê? Daí ele continua dizendo, né? Para que ninguém se glorie. Então ninguém vai poder se gloriar, eu tenho mais fé. Não, eu tenho fé, você não tem fé. Tá, mas daí só um pouquinho, aí já caiu da graça, porque o eu entrou na história. Ok? Então a fé, ela é dom de Deus. O que é dom? Dom é presente. Então a graça é Deus que dá, e a fé é Deus que dá também, irmãos. É Deus que dá a fé também, é o Senhor que dá. Não podemos produzir nada. Pastor, mas eu quero fé. Você pode orar, você pode fazer o que quiser, mas é Deus que vai dar, é Deus que dá. Não tem aquela coisa quando você vai numa reunião, que nem agora encontro, né? Encontro acontece muito isso. Você vai no encontro com Deus, é tremendamente impactado. Aí já lança a data do próximo encontro, e agora já tem o próximo, que é dia 29, 30 e 1º. Então, um encontro em 2 meses, olha só. Aí você vai no encontro, e é impactado. O que você pensa? Cara, vou levar minha mãe, meu tio, minha avó, vou levar todo mundo. Você é cheio de expectativa. Aí você leva a pessoa, mas você leva ele meio empurrado, sabe aquela coisa? Se tu não ir, tu não entra em casa. Livre e espontânea. Opressão, né? Diz para o funcionário, se tu não ir, tu vai para a rua. Mas tu que sabe. Então você vai, a pessoa vai lá, ela não vai porque, entende? Porque ela está com fé para receber, ela vai obrigada. Ela vai com, sei lá, você diz, tu vai lá que, meu Deus, tu vai ganhar uma casa, um carro. Eles não falam assim quando convidam as pessoas para ir na igreja, né? Vai lá que tu vai, nossa, vai ser muito abençoado. Mas a pessoa vai lá e no outro dia ela quer vir embora. Ou ela vai e fica lá porque você disse, ela vem, meu Deus, que coisa horrível. Aí você diz, cara, mas como assim? Tem que ter alguma coisa errada com essa pessoa, porque eu fui lá, fui abençoado e ela foi. Como que explica isso? Batismo, não, ó, tem que batizar, bota o pé no pescoço da pessoa, não batizar. Aí força. Não, se tu fizer, Deus vai fazer isso. Aí fala um tanto de promessa que a palavra não diz, que Deus não fala nada. Aí a pessoa vai lá sem ter uma experiência de fé, e nada acontece na vida dela. Aí ela diz, não, mas esse negócio não funciona para mim. Não é desse jeito. Olha só, até a fé para você crer em Deus, é Ele que dá para você. Eu e você não podemos produzir fé no outro. Não posso, eu não posso. Pastor, quer dizer que eu não posso ser usado por Deus? Aí é outro aspecto, nós somos usados por Deus, mas você, nós não temos como fazer isso. Porque a salvação é pela graça, mediante a fé, é o dom de Deus. Pastor, quer dizer que Deus escolhe pessoas para ser salvas? Sim. Quem Deus escolheu para ser salvo? Todo aquele que crê em Jesus. Mas nem todos vão crer. Nós vamos pregar o Evangelho, eu vou pregar o Evangelho até o último segundo da minha vida. Mas eu tenho a plena convicção que nem todos que ouvirem vão crer. Por quê? Porque a palavra de Deus diz isso. Porque a fé é um dom de Deus. A fé é Deus que dá. A fé para receber dele. É Deus que dá. Aí você vai ver lá uma pessoa, do nada ela ficou enferma. Do nada ela ficou enferma. Pastor, vamos orar, vamos declarar a cura. Calma. Vamos orar para Deus o que nós vamos fazer diante dessa situação. Jesus não fez isso, né? Jesus disse, calma, vamos esperar. Ele espera Lázaro morrer, né? Ele espera Lázaro morrer para depois ir lá.
Porque Jesus não queria curar Lázaro, Jesus queria salvar Lázaro. Deus usa, eu não sei como que foi a sua história, Deus usa de um tanto de maneiras, né, para nos salvar. Às vezes pode ser a questão da enfermidade, e você tenta, né, procurar com todos os médicos, tenta procurar em todas as coisas e não conseguiu, esgotou a fé sua natural, aí você não tem mais onde recorrer, aí Deus vem e libera a fé sobre você, para que você creia nele. Seu casamento está em crise, sua empresa, financeiro, diversas maneiras Deus usa, mas se você perceber, em algum momento, algo aconteceu dentro de você, porque você não ouviu o evangelho uma vez só e já creu, você ouviu o evangelho desde que você lembra de pessoas, você já ouviu, Deus foi dando sinais para você, mas você resistia, você perseguia, você falava mal, você fazia um tanto, mas chegou um dia, que Deus fez algo dentro de você, fez um dia que aquela mensagem que você ouvia fez sentido, fez um dia que aqueles crentes que eram chato, insuportável, você começou a dizer, mas acho que é legal esse negócio aí. Por quê? Porque Deus começou a mover dentro do seu coração, Deus começou a fazer algo no seu interior, Ele começou a liberar fé dentro de você, para que você creia nele, e assim é para ser salvo, e assim é para você viver os seus dias no propósito de Deus. Porque muitas pessoas aí então, né, antes de eu entrar no outro texto, elas creem para ser salva, Deus libera fé para elas crerem para ser salva, mas depois elas querem viver com base naquilo que elas podem fazer. Então, o que eu faço, a salvação, ok, essa é pela graça, mas agora para ser abençoado, viver debaixo do favor de Deus, eu tenho que fazer, eu tenho que produzir, e aí ela decai da graça, e aí aquela fé que ela recebeu para ser salva, ela não consegue aplicar em outras coisas. A fé para resolver o problema do casamento, a fé para enfermidade, a fé para avançar, para romper na vida financeira, ela não consegue aplicar a mesma fé. Por quê? Porque Deus em algum momento vai liberar fé sobre ela. E eu quero profetizar sobre você hoje, em nome de Jesus. Deus vai abrir o seu coração hoje. Fé de Deus vai ser liberada no seu coração. Não sei qual que é a sua necessidade, não sei o que, mas se você está aqui, é porque Deus tem um propósito com você nesta noite, e fé será liberada no seu coração. Deus vai abrir o seu coração, você vai ouvir a graça de Deus, você vai ouvir dele, você vai receber dele, e essa palavra que é a semente, ela vai gerar fruto dentro de você, e você sairá daqui encorajado pelo Espírito. Vamos lá para Romanos 10 agora. Romanos 10, versículo 16 ao 18. Aleluia. Então a graça é dom e a fé também, amém? Nada vem de nós. Por isso que eu gosto, né, da expressão de que Deus que nos atrai. Deus nos atrai. Deus nos atrai e a gente começa a ouvir. Quando nós começamos a ouvir a graça, irmãos, é irresistível. Você pode relutar, você pode tentar fugir, mas quando você ouve a graça de Deus, Ele atrai você. A ilustração que eu tenho é sempre como um peixe fisgado, né? Ele tenta fugir, e o Senhor até dá corda, até dá linha, né? Mas chega um momento que Ele diz, não, vem. E aí o peixe se entrega, eu quero o amor dele, eu quero a graça dele, eu quero o favor dele. Vamos ler juntos então, Romanos 10, versículo 16 ao 18, diz assim: mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa pregação? E assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Mas pergunto, será que eles não ouviram? É claro que sim. A voz deles se espalhou por toda a terra, e as palavras deles alcançaram os confins do mundo. Deixa eu contextualizar para você o capítulo 10 de Romanos. Aqui Paulo está falando sobre os judeus. Ele começa no capítulo 9 e ele vai até o 11, falando dos judeus. Ele está dizendo que os judeus, eles foram favorecidos, embora eles não reconheceram, em receber a Cristo. Cristo veio dos judeus. Só que eles resistiram à pregação. Eles resistiram a Cristo, ao Messias, mas eles também resistiram à pregação do Evangelho. Lembra que eu sempre falo para você, a pregação do Evangelho, o Evangelho não está só a partir de Cristo, o Evangelho está em todas as Escrituras. No Antigo Testamento lá está o Evangelho, só que lá ele está de uma maneira, oculta, ele está escondido.
Como nós lemos agora essa semana Levítico, todos os sacrifícios ali apontam para Cristo. Então, quando fala de Cristo, ali está falando do Evangelho, ali está falando das boas novas. Então, todos os israelitas, todos os judeus, desde o início, desde Abraão, desde os patriarcas, eles receberam a mensagem do Evangelho, eles receberam a graça de Deus. Só que eles não creram. Eles não creram. E nada aconteceu na vida deles. E quando vem Jesus, o que acontece? Quando vem Cristo, vem o Messias. Irmão, você imagina, um judeu. Basicamente, um judeu, até os 12, no máximo 14 anos, ele sabia o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, de cor. Eles sabiam tudo, eles sabiam de cor. Só que quando vem aquele, o prometido, o Filho, o Messias, o prometido, quando ele vem, quando Deus se faz homem e vive entre eles, eles não reconhecem. Não é impactante isso? Imagina você crescer ouvindo, ele vai vir, o Salvador vai vir, ele vai vir da semente de Davi, ele vai vir de Belém, ele vai acontecer isso. Todas as profecias, todas apontando para ele. Só que quando ele vem, eles não conseguem perceber. E além de não perceber que ele é o Messias, o Salvador, eles perseguem ele. Uau, isso aqui é impactante, né? A gente fica assim, mas como? É a mesma coisa, uma pessoa, ela está na vida da igreja, ela escuta o evangelho, ela escuta aqui, ela escuta no YouTube, ela escuta não sei onde, ela escuta, mas nada acontece na vida dela. Eu ficava escandalizado, disse, meu Deus, mas como que não acontece nada? A gente brinca, parece que ela tem repelente, né? Não pega, não gruda. Ela passou repelente anti-Jesus. Ela vem, ela está passando por dificuldade, está passando por toda coisa, e ainda assim ela não consegue perceber que é Deus, reconhecer, sei lá, alguma coisa. Até que o Senhor me falou que não tem nada a ver com ela, tem a ver com Ele, é Ele que decide. É Ele que decide quem vai crer nele, é Ele que libera a fé para crer nele, é Ele que libera a graça, é Ele que libera a fé. Então, não é o que o homem pode fazer. Então você pode, preste atenção. E não se sinta acusado e condenado com isso, isso é para gerar fé em você. Pastor, mas eu estou ouvindo isso e nada muda. Em algum momento, se você está ouvindo, ele já está chamando você, já está atraindo você. Quer dizer que em algum momento, ele vai abrir o seu coração. Em algum momento, deixa eu usar uma linguagem mais, adaptar ela para você entender, em algum momento a ficha vai cair. Em algum momento a revelação vai vir, porque eu sei que você se esforça. Pastor, mas eu entendi da graça, eu sei que é favor imerecido, mas quando eu vejo, eu já estou fazendo a minha força. Pastor, eu entendi que eu tenho que ser submissa a meu marido, mas eu atirei uma cadeira nele ontem. Isso não acontece, né? Vocês estão brincando. Pastor, eu sei que eu tenho que, né? Eu não posso mentir, mas quando eu vejo, eu já estou contando uma história da Disney. Pastor, eu sei que não deve fofocar, mas quando eu vejo, eu estou só comentando. É preciso de fé, de graça, para poder ter a mente renovada. Mas você se esforça, eu sei que você se esforça. Eu quero dizer, o fato de você se esforçar não vai produzir resultado. Quando você brigar com o seu marido, conte até 10. Quando você tiver vontade de atirar a criança pela janela, jogue uma boneca para aliviar a ira. Dê um soco no sofá. Morde um balão, alguma coisa. Isso é tudo tentativa natural de reprimir. Você vai reprimindo. Pastor, quer dizer que tem que explodir mesmo? Não, se explodir ou não explodir não vai fazer diferença nenhuma. Você precisa de depender de Deus, da graça de Deus, do favor de Deus. Sabe qual é o problema? É que você vai lá e tem uma atitude se esforçando. O problema não é quando você quer fazer para arrebentar mesmo, né? O problema é quando você não quer fazer. Você sai da reunião domingo e diz, não, essa semana eu não vou brigar com meu marido. Não vou brigar, ele pode fazer o que quiser que eu não vou brigar. Na segunda-feira, ele deixa a toalha molhada, você... Ele deixa o chinelo fora, você vai lá, vou passando pela prova.
Na terça-feira de novo. Aí na quarta-feira os cachorros já viraram lixo lá na rua, já deu problema no trabalho. Na quarta-feira, aí você não aguenta, aí vira tudo. Porque eu não sou empregada. Porque eu não sou palhaça nessa casa. Aí o que acontece depois? Vem um sentimento de condenação. O que eu fiz? Eu falei que essa semana não ia quebrar tudo. Aí você fica acusado, não é 5 minutos, você fica acusado uma semana, e se arriscar, você nem vem no culto domingo. Meu Deus, o que eu vou fazer lá? Que vergonha, se eu falei que não ia fazer. E aí eu estou lá agora querendo levantar a mão e dizer glória a Deus, não sou crente em nada, nem para isso eu sirvo. E aí você fica acusado, você fica condenado. Mas aí você vem, recebe a palavra e diz, não, essa semana agora vai, essa semana eu vou fazer, eu não vou brigar com ele. Aí você tenta de novo, e assim vai indo. Aí daqui a pouco você desiste, né? Eu não quero mais saber de igreja, não quero mais saber de nada, não quero mais saber nem de marido. Vou mandar ele dar uma banda. Não quero saber de mais nada. É porque você está tentando fazer. Você está tentando produzir. Pastor, quer dizer que a gente não tem responsabilidade nenhuma? Olha, é arriscado falar sobre isso. Mas a responsabilidade não é concorrente da graça, pelo contrário, a graça vai nos dar responsabilidade, mas não confie na sua responsabilidade, não confie no que você pode fazer, não confie naquilo que você pode produzir, não confie no seu diagnóstico de si mesmo, não confie naquilo que você acha, naquilo que você pensa, naquilo que você sente, não confie nessas coisas, confie em Cristo e na obra consumada. Pastor, mas eu fiz mesmo errado. Ok, a graça é para isso. A graça é para isso, a graça é por causa do erro e por causa do pecado. Imagina, você foi lá, um exemplo para você entender. Você foi lá e se machucou, feriu. Aí você tem lá em casa um curativo, você diz, não, eu não vou usar esse curativo. Por quê? Porque fui eu mesmo que me machuquei. Aí você vai ficar sangrando, pingando sangue, né? Agora quando você vai lá, falha, você vai lá e erra, você não quer contar com a graça de Deus. Não, eu não quero a graça de Deus, porque fui eu mesmo que fiz. Você precisa agir pela fé, irmãos. A fé, por isso que é Deus que produz a fé. Por isso que é Deus que dá fé, porque nós não temos capacidade natural e humana de aplicar a fé na graça de Deus. A nossa capacidade é de aplicar a fé na lei, no mandamento, no juízo, na condenação e na acusação. É somente Deus que pode produzir fé dentro de nós, para nós nos apropriarmos da graça, do favor dEle, da bênção de Deus, da prosperidade, da cura, do perdão. É somente Ele que pode fazer isso. Por isso que você vai ver a pessoa que foi, por exemplo, no encontro com Deus, ela volta, ela começa a pedir perdão para as pessoas. Você fica, meu Deus, essa pessoa enlouqueceu. Sim, a mensagem da cruz é loucura. A pessoa está toda quebrada e está dizendo que o negócio dela vai prosperar, é loucura. Sim, a graça é loucura. A pessoa está enferma, está ali, meses enferma, e está dizendo que é curada em Cristo Jesus. Sim, essa é a graça de Deus. Não é o que você vê, é o que você sente. Ah, pastor, mas vocês são loucos, vocês ficam falando que Deus vai mudar essa cidade. Não sou eu, é Ele que vai fazer. A fé nele, é Ele que vai fazer, é Ele que vai fazer. Pastor, mas meu Deus, a pessoa está lá com o casamento todo quebrado, todo arrebentado, nunca deu certo, nunca fez nada, nunca foi, e ela está dizendo que ela e a casa dela vão servir a Deus. Sim, é que Deus liberou fé no coração dela, Deus liberou fé no coração dela, para que a graça de Deus vier a manifestar. A fé não é uma obra humana, a graça não é uma capacidade natural. Deus libera a fé sobre nós, para nós nos apropriarmos da graça dEle. Então tudo é sobre Ele, não é o que eu posso fazer, não é o que você pode produzir, é o que Ele vai fazer através da sua vida. E aí nós somos somente um canal, irmãos. Só que olha só, vamos lá, continuar aqui. A fé então, como diz o texto, o contexto aqui que Paulo fala é de Isaías. Isaías diz que eles não creram, receberam o evangelho e não creram. Mas eles não ouviram, a pergunta é, não, eles ouviram, mas Deus não deu a eles capacidade de crer.
Por quê? Se você lê o contexto todo, Deus, Ele permite que os judeus, olha só, irmãos, a soberania de Deus é incrível. Deus permite que os judeus rejeitem a Ele, para quê? Para que os gentios, que somos nós, pudéssemos ser salvos. Deus permite os judeus não crer nele, para que nós viéssemos a ser salvos agora. Então o judeu, ele é filho de Abraão, né? Aí Paulo vai dizer em Gálatas, que nós somos filhos de Abraão também, mas pela fé. Então por isso que nós cantamos que a bênção de Deus está sobre nós, por causa de Abraão, que na verdade aponta para Cristo. Então nós não somos, né? Por isso que a palavra diz que nós recebemos o espírito de adoção. Nós somos adotados como filho. Deus nos adotou em Cristo Jesus. E agora Deus libera fé em nós para recebermos dessa graça. Mas enfim, o contexto então de Romanos 10 é esse. Aí, o apóstolo Paulo diz o quê? Que a fé, ela vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Cristo. Pastor, então quer dizer que é só ouvir? Mas foi o que eu falei para você, você pode ouvir e não aconteceu nada. Você pode ouvir e não acontecer nada. Porque é necessário uma ação do Espírito. Deus pode salvar você em qualquer lugar, Deus pode curar você em qualquer lugar. Deus escolheu a pregação do Evangelho, Paulo diz, para manifestar isso, né? Por isso que diz que o Evangelho é o poder de Deus, as boas novas. A pregação, palavra, pregada, Cristo, ressurreto, pregado, é isso que vai gerar salvação. Mas Deus é soberano, Ele pode fazer do jeito que Ele quer. Mas o fato é o quê? Não é simples fato de ouvir. Então você já ouviu tantas vezes, né? Não é assim, alguma palavra em relação a algo, tantas vezes você já ouviu e nunca aconteceu nada. Mas teve um dia que você sentou aqui para me ouvir e disse, tá, mas o pastor está falando para mim agora. Não, alguém falou para ele. Ele está falando de mim, só pode. E fala os detalhes tudo certinho, não é assim? Olhou meu Facebook. É por quê? É porque naquele dia, uma ação do Espírito aconteceu dentro de você. Naquele dia, aquilo que não fazia sentido nenhum, agora começou a fazer sentido. O Espírito Santo abriu o seu coração. Vou mostrar para você, olha só, 2 textos eu quero ler. Primeiro lá em Atos 16, vamos lá, versículo 13 e 14. Não é o simples fato de ouvir, é necessário uma ação do Espírito, é isso que eu estou falando para você. Atos 16, versículo 13 e 14. No sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que havia se reunido ali. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. E o Senhor lhe abriu o coração, para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Olha só, Lídia estava sentada, ouvindo, ela estava ouvindo, amém? Só que o texto diz que o Senhor abriu o coração dela. Você pode estar sentado ouvindo, mas eu quero dizer que o Senhor vai abrir o seu coração. O Senhor que abre o seu coração. Pastor, mas eu estou ouvindo, eu já ouvi sobre, e não acontece nada. A minha cura não acontece. Não aconteceu. O meu casamento, a minha vida financeira, é porque faltava o Senhor abrir o seu coração. Mas hoje Ele está abrindo o seu coração. A justiça, preste atenção, a justiça que nós vivemos não é dos homens, não é natural. A justiça, ela é de Deus em Cristo Jesus. Nós somos justificados pela fé. Nós relacionamos com Deus pela fé em Cristo Jesus. Não é porque você faz. Então eu e você somos acostumados pela nossa mentalidade a sempre procurar o culpado para tudo, não é assim? Então se o seu casamento não está bem, o que é? Tem algum culpado, a culpa é minha ou a culpa é dele. Na verdade a culpa é dos dois, porque tu fez isso, tu não fez isso, tu fez aquilo, não fez aquilo, não é assim? Fica aquele, né, tiroteio, tá. Não é nenhum casal aqui, é outros casais que não vieram hoje. Mas é assim.
Entende? Sempre procurando o culpado. A sua vida financeira não está bem. Aí você vai lá, não, eu tenho que planejar, eu tenho que organizar minhas finanças, eu tenho que fazer, eu tenho que parar de gastar, eu tenho que ganhar mais, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ter estratégia, eu tenho que orar, eu tenho que multiplicar, eu tenho que ser dizimista, eu tenho que ser ofertante. Você vai estar procurando. Aí você acha, não, é eu, o problema sou eu. É verdade, o problema é meu. Aí existe uma pregação, um ensino que não é o da graça. Que é você que tem que fazer. É você que tem que produzir. É as suas obras, é o que você faz. Você é responsável pelo seu casamento. Você é responsável pelos seus filhos. Você é responsável pelo sucesso da sua empresa. Você é responsável por isso. Pastor, mas não é? Não é. Não é o que a Bíblia diz. Salmo 127 diz o quê? Se o Senhor não guardar, em vão vigia o sentinela. Pastor, quer dizer que eu não vou fazer nada? Não. Em nenhum momento eu não disse que você não deve fazer nada. Eu só disse que a responsabilidade não é sua. A responsabilidade é dele. A responsabilidade é do Senhor. A responsabilidade de você prosperar não é sua. A responsabilidade é dele, amém? A responsabilidade do seu casamento não é sua, é dele, é ele, é ele, é ele. A responsabilidade da sua salvação de quem? É sua? Aqui nós mexemos no fundamento. Pastor, foi porque eu criei. Foi porque eu criei, por isso eu fui salvo. Não, não tem a ver com você. Sabe por que você foi salvo? Porque Ele liberou graça e abriu o seu coração e gerou fé em você. Então não tem nada a ver com você, tem tudo a ver com Ele. O seu casamento é da mesma maneira, a sua empresa é da mesma maneira, não é sobre você, é sobre Ele. A enfermidade é a mesma coisa, não é você. Pastor, mas Deus usa os médicos. Com certeza Ele usa os médicos. Mas você acha que você é responsável por achar um médico? Você é responsável por achar um remédio? Você é responsável, você está assumindo uma responsabilidade que não é sua. Preste atenção em mim. Essa responsabilidade não é sua. Se você assume a responsabilidade, sabe qual é o problema? Você assume a culpa também. Então vamos lá, dentro de um casamento. Vamos dar um exemplo, nenhum que está aqui, tá bom? Outro casamento, outro casal. Brigou. Faz tempo que estão brigando, não estão se acertando. Aí eles sentam para conversar. Nós precisamos dialogar. Aí conversa daqui, conversa ali. Quem é o culpado? Não, eu sou o culpado por isso. Eu sou o culpado por aquilo. Quando acha o culpado, resolveu o problema, sim ou não? Hã? Achar o culpado resolve? E aí, o que é então? Pai e mãe também ficam muito acusados, principalmente depois que eles convertem, né? Eles veem que fizeram tudo errado. Criaram os filhos tudo uns nenezinhos, né? Daí quando eles convertem, eles começam a ver, meu Deus, eu fiz tudo errado. É por isso que ele é assim, a culpa é minha, né? Daí vai lá, viu? Seguria assim por causa de ti, ó, que tu mimou. Seguria assim, porque tu mimou, olha só, fez tudo o que querias vontade, agora tu viu que não é assim. Por quê? Porque quer achar o culpado. Pastor, mas fui eu mesmo. Tá bom, isso resolve o problema, é isso que eu quero que você chegue nessa noite. Resolve o problema você saber que você é o culpado de alguma coisa? Irmãos, a culpa já foi sobre Cristo na cruz. A culpa já foi. Não, a culpa é minha porque eu perdi muita oportunidade na minha vida, eu fiz tudo errado. Fiz tudo errado lá atrás, por que eu não conheci o Evangelho antes? Você se culpa por não ter conhecido o Evangelho antes, olha só, que nível de acusação. Pastor, eu não teria feito tanta coisa errada, mas irmãos, não tem a ver com você. Ele escolheu o dia, a hora exata para liberar fé no seu coração, para que você fosse salvo. Isso não é maravilhoso, irmãos? Mesmo que você quisesse antes, não aconteceria, porque é Ele que define, é o Deus Todo-Poderoso, Ele é soberano, é Ele que libera a fé no seu coração, para que você seja salvo, para que você seja curado, para que a graça de Deus seja revelada. Então é Deus que abre o coração. Olha só, deixa eu ler outro texto. João capítulo 11, versículo 41. Eu já vou finalizar, irmãos. João 11:41. Essa é a nossa ilustração. Você vai entender que não tem nada a ver. Não
tem nada a ver conosco. É Ele que faz. Efésios capítulo 2, antes ele diz que nós estávamos mortos, mas Ele nos deu vida. Para você ver como é Ele que libera a fé sobre você. É Ele que libera a capacidade de você ouvir a Ele mesmo. Olha só o texto. Aqui está falando da morte de Lázaro, né? Como eu falei para você, Jesus não veio salvar Lázaro da enfermidade. Ele esperou Lázaro morrer. Aí Ele vem salvar. Olha só o texto. Então tiraram a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhe ordenou: desamarrem-no e deixam que ele vá. Irmãos, isso aqui para mim resolve todas as coisas. Quando que um morto vai ouvir? Seria mais impactante se ele dissesse: Lázaro, vem para fora. Ele dissesse assim: não vou, não quero. Irmãos, Lázaro estava doente, aqui no túmulo. Ele estava o quê, irmãos? Morto. Como que o morto ouve? Já parou para pensar? Como que o morto ouve? Efésios 2 diz que nós estávamos mortos. Nós éramos Lázaro. Nós estávamos mortos. Mas um dia Ele nos deu vida. Ele nos deu capacidade de ouvir. O que Jesus fez antes de Lázaro? Ele deu capacidade para Lázaro ouvir Ele chamando para fora. E isso é o que? Salvação pela graça, mediante a fé. Deus liberou fé no coração de Lázaro, para que ele fosse salvo pela graça. Isso aconteceu, e é dessa maneira que acontece na nossa vida. Nós estávamos mortos, mas Ele nos deu vida, e Ele chamou Lázaro. Irmãos, Lázaro ouviu a Jesus, chamando ele para fora. Isso é o que? Isso é graça. É assim que acontece na nossa vida, irmãos. Essa é a fé de Deus, que Ele coloca dentro de nós. É dessa maneira que nós vivemos. Então não fique, preste atenção, não fique condenado e acusado porque você não obteve alguns resultados ainda. Não fique, isso arrebenta com o seu casamento, isso destrói na criação dos seus filhos, no seu trabalho. Você fica se cobrando, se mutilando, fica condenado e acusado, achando que é sobre você. Meu Deus, eu não consigo crer, eu faço tudo errado, eu não faço nada certo. Irmãos, isso já deve ser resolvido. Se você faz certo, não muda nada. Se você faz errado, também não muda. O que muda é quando Ele abre os nossos ouvidos, Ele gera fé, Ele libera fé no nosso coração, e aí eu escuto a voz dEle. Por isso que Jesus não curou Lázaro doente. Ele tinha deixado: eu vou deixar morrer. É por isso que Deus às vezes não nos livra, né, dos probleminhas. Ele deixa morrer lá no final. Para quê? Para que a glória dEle manifeste. Para que o poder dEle manifeste. Porque a fé não é em nós. A fé não é em nós, irmãos. A vida cristã ela não é difícil. A vida cristã ela é impossível. Por isso que precisa de ser pela fé. É pela fé, salvo pela graça, mediante a fé. É pela graça, mediante a fé. Você vai prosperar pela graça, mediante a fé. Você vai avançar profissionalmente pela graça, mediante a fé. Não pelas suas obras, não pelo seu esforço, porque você faz certo ou você faz de errado. Aleluia, irmãos. Saiu o fardo, né, um pouco das costas, eu consigo ver daqui. Pastor, quer dizer que eu não tenho que fazer nada? Não, você vai fazer o que você puder, mas não confie nisso. Então quer dizer que meu casamento é Deus, então eu vou deixar a toalha molhada em todos os lugares. Não tentarás o Senhor teu Deus, a palavra diz. Estou brincando. Eu quero que você entenda, eu quero tirar o foco de você. Você ouve todos os dias, né? Na internet, no carro de som, nas revistas, em todos os lugares. O problema é você que tem que fazer, é você que não está fazendo, é você. Você não é você, é Ele.
A fé não é em você, a fé é Ele, tudo é dele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Você acha que você é o culpado, o problema é que quando nós achamos que somos o culpado, irmãos, quando dá errado, né? Sabe qual é que é esse problema também? Que quando dá certo, nós achamos é que nós somos, é por causa de nós também. Se você está quebrado a sua empresa, você acha que a culpa é sua, né? Mas se ela está dando certo, é porque eu faço. Se não está bem, se a maré está baixa, não é por causa de você. E se a maré também está boa, também não é por causa de você. Tudo tem a ver com Ele. É assim que o justo vive pela fé nele. É assim que ele vive, pela fé. Esse texto que Paulo usa é lá de Abacuque, quando ele diz, mesmo que dê tudo errado, eu vou continuar crendo no meu Senhor, porque eu vivo pela fé nele. Deus está nos chamando, irmãos, a um estilo de vida sobrenatural. Você não ser mais guiado pelos seus sentimentos, não ser mais guiado pelos seus pensamentos, não ser mais guiado por aquilo que você pode fazer, o que você pode produzir, ou o que fizeram, ou o que deixaram de fazer. Irmãos, nós não somos o centro de tudo, Ele é o centro de todas as coisas. A bênção de Deus não é conquistada, a bênção de Deus é recebida, porque tudo tem a ver com Ele. E para finalizar, é Ele que abre o coração, e o texto diz, a fé vem pelo ouvir, e aí depois diz, ouvir a palavra de Cristo. Qual que é a palavra de Cristo, irmãos? Paulo é tão cirúrgico, que ele não diz a ouvir a palavra de Deus, ele diz ouvir a palavra de Cristo. A lei e os mandamentos é a palavra de Deus, sim ou não? Sim, foi Deus que deu. Mas não é ouvindo a lei que a fé vai fluir através de você, é ouvindo a palavra de Cristo. E o que Cristo prega? Cristo prega o perdão, o amor, a graça, a justiça, que não é sobre você, é sobre Ele. Essa é a mensagem de Cristo, esse é o Evangelho. A salvação acontece pela graça mediante a fé, e a fé é pelo ouvir. O ouvir é quando Ele abre o seu coração, e você ouve o quê? Você ouve da graça de Deus. Você ouve da graça de Deus. A lei, ela já está, ela já está no kit do velho homem. A lei já está impregnada na nossa mente. A lei do mérito já está em nós. Agora o que o Senhor está fazendo? Ele está renovando a sua mente com a graça. Renovando a sua mente com o favor dele. Ele está dizendo, não é você, sou eu. Não é você, sou eu. É eu que cuido de você, é eu que guardo você, é eu que guardo o seu casamento, é eu que sou o provedor da sua casa, é eu que cuido dos seus filhos, é eu que guardo a sua empresa, sou eu que cuido de você. Ele diz para você, você é a menina dos meus olhos, eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. É Ele que nos sustenta, é Ele que guarda a nossa entrada, a nossa saída, é Ele que garante aquilo que nós semearmos vai multiplicar. Então é Ele, é tudo sobre Ele, irmãos, tudo é sobre Ele. Vamos ler Hebreus, aleluia. Hebreus 10 e depois Romanos 5, e nós vamos finalizar. Aleluia. Hebreus capítulo 10. Essa é a mensagem de Cristo. A mensagem de Cristo é que você é perdoado por causa do sacrifício dele. Ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, continuam eles oferecem. Se isto fosse possível, será que os sacrifícios não teriam deixado de ser oferecidos? Porque os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios ocorre recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, Cristo disse, sacrifício e oferta não quiseste,
mas preparaste um corpo para mim. Não te agradaste de holocaustos, ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito: estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Jesus falando. Depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem dele te agradaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Num segundo momento acrescentou: Jesus, eis aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ele remove os primeiros sacrifícios, para estabelecer o segundo. Quem é o segundo? Cristo, o segundo sacrifício. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia, para exercer o sacrifício sagrado, e oferecer muitas vezes o mesmo sacrifício, que nunca, jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados, e disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porque após ter dito: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis no coração deles, e as inscreverei sobre a sua mente. Acrescenta: também dos seus pecados e das suas iniquidades jamais me lembrarei. Ora, onde há remissão de pecados, não existe mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. 22. Aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé que Ele nos deu, irmãos, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de congregar, como é de costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imaginem, quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e insultou o Espírito da graça. Pois conhecemos alguém que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembre-se dos dias passados, quando, depois que foram iluminados, vocês suportaram grande luta e sofrimento. Em certos momentos vocês foram transformados em espetáculo, para serem insultados, quanto para serem maltratados. Em outros vocês se tornaram coparticipantes com aqueles que foram tratados assim. Por quê? Vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens, porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa.
vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa, porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá, e não irá demorar, mas o justo viverá pela fé, e se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Irmãos, até aqui está todo o evangelho. A palavra diz que o homem então ele é pecador. A condição do homem é pecado, por quê? Porque o Adão pecou. Adão pecou e toda a humanidade se tornou pecadora. E Deus então, em algum momento, ele traz a lei. E essa lei, ela era baseada em sacrifícios. Então, para o homem ser perdoado, ele tinha que oferecer um sacrifício. Então, se ele pecasse, ele tinha que trazer um sacrifício diante de Deus, para aplacar a ira de Deus, para Deus não ficar irado com ele. E aí, conforme ia passando o tempo, ele continuava oferecendo sacrifício. Então, por exemplo, se eu então pecasse, embora a minha condição já fosse de pecador, eu trazia um animal, ok, para um sacerdote. O sacerdote fazia o sacrifício, queimava o animal e o sangue era aspergido na arca da aliança, basicamente. E Deus então recebia o aroma desse sacrifício. E você vai ler, né? Ou melhor, nós lemos em Levítico, diz o quê? Que Deus aceitou o sacrifício. Por quê? Porque esse sacrifício era de cheiro, de aroma agradável. Só que esse sacrifício, ele tinha que ser refeito toda vez que pecasse. Todo ano, toda vez tinha que ser feito sacrifício. O sacerdote que oferecia o sacrifício, tinha que refazer esse sacrifício. Então o texto está dizendo que se esses sacrifícios fossem suficientes, eles poderiam ter parado. Não precisa mais sacrifício. Então mostra que os sacrifícios lá do Antigo Testamento, eles não eram suficientes. Só que a boa nova já estava sendo anunciada ali. Deus já estava anunciando que um sacrifício viria. Deus estava falando, ele enviaria um sacrifício. E aqui que eu quero mostrar para você onde entra Deus em toda a história. Lá no Antigo Testamento era o homem que trazia o sacrifício, ok? E o sacerdote oferecia para Deus. Só que não fui eu que ofereci um sacrifício aceito para Deus. Deus mesmo enviou o sacrifício. Deus se fez homem em Cristo Jesus. Então Deus oferece o sacrifício. Só que agora, quando esse sacrifício, preste atenção, ele vai ser oferecido para Deus. Quem oferece esse sacrifício para Deus? É o próprio Deus, é Cristo. A palavra diz que Cristo agora ele é o sacerdote, ele é o sumo sacerdote. Então Cristo é o sacrifício e Cristo é quem oferece o sacrifício para Deus. O resultado de tudo isso é o quê? Sacrifício aceito. Deus aceitou o sacrifício. Por isso que nós lemos no início que Jesus está assentado à destra de Deus. E aí o escritor está dizendo, gente, se continua oferecendo sacrifício, é porque ainda não conseguiu crer que o sacrifício de Cristo foi perfeito. Se eu ainda continuo fazendo coisas para merecer a graça de Deus, quer dizer que eu ainda não entendi, não tive revelação, que o que Deus fez já é suficiente. E aí o escritor ali, ele fala algumas palavras que são duras. Ele diz, gente, se continuar pecando, e você acha que ele fala pecado é atitude, não. Ele está dizendo, se continuar tentando oferecer sacrifício para Deus, vai chegar uma hora que ele vai vir, e ele vai vir julgar, amém? Nós estamos vivendo a graça de Deus, mas ele vai vir, o juízo de Deus vai vir. Sobre quem? Sobre aqueles que não creram no sacrifício perfeito de Jesus. Aí ele diz, vocês devem perseverar. Permanecem diante dos desafios, permanecem diante das circunstâncias, não tentando oferecer sacrifício para ser aceito, mas agora passando, perseverando, para que isso seja um testemunho para outras pessoas. Testemunho do que eu faço? Não, testemunho do sacrifício perfeito que é Jesus Cristo. Deixa eu aplicar na sua vida agora isso. Toda vez que você fica acusado, condenado, toda vez que acontece algo, e você fica condenado, acusado, você fica ali, né, com aquela sensação e permanece nela, mostra que ainda você está tentando oferecer sacrifício para Deus. Quando nós queremos achar culpado para as coisas, quando nós queremos ficar triste, sabe aquela coisa que tu quer ficar triste? E não é a tristeza do espírito, como diz 1 Coríntios, mas aquela tristeza que você fala, não, eu estou triste.
Não, eu vou ficar triste uma semana agora, eu estou mal. Vou para o quarto e vou me tapar e eu estou em depressão agora. Você, preste atenção. É o Espírito que está falando com você. Não tente fazer sacrifício. Não, eu vou mostrar que eu estou mal. Eu errei e vou mostrar que eu estou mal. Nada disso resolve. Só muda quando você crê que o sacrifício for aceito. Irmãos, eu quero aqui encorajar você a se apropriar da graça de Deus. A palavra diz que eu e você podemos nos achegar a Deus agora. Existe um caminho. Antes não tinha um caminho, mas agora Cristo é o novo e vivo caminho. Então o que você precisa está em Cristo. Há um caminho até Ele. Você precisa de cura, está em Cristo. Ele é a cura. Você precisa de prosperidade, está nele. Você precisa de solução para o seu casamento, está nele. Tem um caminho para Ele. Não, pastor, eu vou tomar uma cartela de remédio. Você está tentando fazer sacrifício. Não, pastor, eu fiquei bravo, fiquei nervoso, eu vou me separar. Você está tentando fazer sacrifício. Pastor, não, eu vou embora da cidade. Vou para outra cidade. Não, eu vou para outro estado. Você está tentando fazer sacrifício. Preste atenção, não seja guiado. Preste aqui, olha para mim. Não seja guiado pelos seus sentimentos. Seja guiado pela fé, seja guiado pela justiça de Deus, seja guiado por aquilo que Ele fez. Irmãos, o que você faz não muda nada aquilo que Ele já fez por você. O sacrifício que você faz não muda o sacrifício de Cristo. O erro que você comete não muda o sacrifício de Cristo. O acerto que você tem não muda o sacrifício de Cristo. Não tem nada a ver comigo, nada a ver com você, tem a ver com Cristo. Pastor, o que eu faço então? Você não faz. Você desfruta do que Ele fez. Você deve descansar. Por isso que Ele diz: nós agora entramos no descanso. Entramos no descanso. Nosso descanso é Cristo. Pastor, mas como eu vou ficar descansado com enfermidade? Como eu vou ficar descansado com o meu casamento em crise? Mas isso que é fé, irmãos. A fé é uma firme convicção daquilo que você não vê, mas o Espírito testifica em você e você sabe. Pastor, como que nós vamos terminar aquela obra que nós começamos lá? Não tem dinheiro. Se nós depender de dinheiro para fazer alguma coisa, irmão, não vamos fazer nada. Porque a nossa fé não está no dinheiro, a nossa fé está nele, está em Cristo.